Olá, amigos do Divulgar.net, eu sou Claudete Moura e estamos fazendo um estudo a respeito da mediunidade, tendo como guia o Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 5º da segunda parte, que fala das manifestações espontâneas. E nós, no programa anterior, estávamos falando que não pode haver uma confusão entre as pancadas e os ruídos quando são provocados por causas naturais, como vento, efeito acústico, algum animal oculto, ou mesmo brincadeiras de mau gosto, e quando os ruídos são mesmo provocados por espíritos. Bom, os ruídos espíritas nós já falamos que têm características bem diferentes, inconfundíveis e com intensidade e timbre muito variados, diferentes desses estalidos de madeira, crepitar de fogo e tic-tac de relógio. Mas qual o melhor meio de verificar a veracidade desse fenômeno? Ver se realmente o que está acontecendo é um fenômeno provocado por espíritos ou é algo que tem uma causa natural. Nós temos que submeter esse fenômeno à nossa vontade, ou seja, ordenar para que se faça dessa maneira ou daquela maneira e ver se há então uma resposta adequada àquilo que nós estamos orientando. Mas nem sempre a falta de resposta quer dizer ausência de espíritos. Às vezes eles não nos respondem. Então, muitas pessoas se amedrontam com esses fenômenos, mas nós não precisamos ficar com medo, porque em caso algum eles vão oferecer perigo. Eles só vão nos perturbar mais se a gente se acreditar tratar de coisa do diabo. Daí essas manifestações vão adquirir persistência desagradável e prejudicando o nosso equilíbrio. Então vai depender de como nós vamos encarar essas manifestações. As manifestações físicas, qual que é o objetivo que elas têm? Chamar nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos de um poder superior do homem. Então, quando é atingida essa finalidade, a manifestação cessa. Então os espíritos estão se comunicando e quando eles atingem esse objetivo de chamar a nossa atenção e ver que existe algo que não pertence ao nosso mundo físico, essas manifestações cessam porque o objetivo foi cumprido. Nós temos um exemplo com o próprio Kardec, que ele mesmo fala o que aconteceu com ele. Ele ouviu golpes por mais ou menos 4 horas sem causa acidental, quando ele estava estudando. Kardec era um estudioso e quando ele estava trabalhando na codificação, ele ficava atento a tudo que estava acontecendo. Então, num determinado dia, ele começou o seu estudo e começou a ouvir golpes seguidos. Ele estava incomodado com aquilo porque ele viu que aquilo não era nada de causa natural, não tinha nada que pudesse estar causando aquilo. E era a primeira vez que acontecia isso com ele, por isso que ele ficou meio invocado com isso. Então, quando no dia seguinte ele questionou um espírito que se comunicava sobre o assunto, o espírito respondeu: era o teu espírito familiar que queria te falar. Então, na realidade, aqueles golpes que estavam acontecendo era uma comunicação, era um espírito que queria falar com ele. Daí Kardec fala: mas o que ele queria me dizer? Daí o espírito fala: você pode perguntar a ele mesmo, porque ele está aqui presente. Perguntado a esse espírito, que se dizia um espírito familiar de Kardec, ele se identificou por um falso nome, não pelo nome verdadeiro dele.
o que denota humildade por parte do espírito. Porque os espíritos que não são humildes, eles querem dar um nome que todo mundo conhece, um nome que para todo mundo, exige respeito. Esse não, ele deu um nome falso, um nome qualquer, e orientou Kardec, indicou erros nos trabalhos, deu conselhos sábios e úteis. Por um tempo ele ficou, e ainda disse que estaria sempre por perto. E isso realmente ocorreu durante toda a codificação. Bom, tratava-se simplesmente do Espírito da Verdade. Aí a gente pode ver a grandiosidade de Kardec de ter um espírito familiar, por um espírito familiar, o Espírito da Verdade, que chefiou a pleide de espíritos da codificação, que trouxe a codificação espírita. Aqui nós podemos fazer uma nota que as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos estão menos sujeitas a essas manifestações de ruídos. Kardec não era um médium ostensivo, nem poderia ser, porque ele tinha esse papel muito importante de codificar a doutrina que os espíritos estavam trazendo. E se ele tivesse uma mediunidade muito acirrada, isso poderia causar alguma falha nos seus trabalhos. Então é por isso que o espírito se comunicou por ruídos, e ele foi saber o que estava acontecendo através de um outro médium. É claro que ele tinha intuição, é claro que ele era inspirado, porque para essa obra que ele realizou, ele tinha que ter tudo isso. Só não tinha essa mediunidade tão para se comunicar diretamente com os espíritos, para evitar alguma falha naquilo que ele estava fazendo. Nós podemos trazer aqui um outro exemplo que saiu na Revista Espírita em agosto de 1860, e esse exemplo também está no Livro dos Médiuns, nesse capítulo 5º que nós estamos estudando, no item 94. Vocês podem ir até o item 94 desse capítulo 5º e vocês vão encontrar esse exemplo. Esses fenômenos ocorreram numa rua chamada Rua de Noyer, uma rua em Paris. Num apartamento desta rua, há algum tempo, projéteis vindos não se sabe de onde quebram as vidraças e vão atingir os que se encontram em casa, ferindo-os mais ou menos gravemente. Então isso aconteceu num apartamento dessa Rua de Noyer. Há algum tempo já, então, esse fenômeno se repetiu, projéteis que vinham não se sabia de onde, quebrando vidraças, atingindo as pessoas que se encontravam ali, ferindo essas pessoas. O que eram esses objetos? Fragmentos de tições meio carbonizados, pedaços de carvão de pedra muito pesados. Então esses objetos vinham, não se sabia de onde, e atingiam as pessoas que estavam ali presentes. A criada, a moça que trabalhava nesse apartamento, recebeu diversos no peito, ficando com fortes contusões. Então ela ficou até com ferimentos. Bom, Kardec foi investigar esse fato, que lhe foi mandado por uma pessoa, e questionou o espírito São Luís, que respondeu o seguinte: tais manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco às custas dos moradores desse local. Então, era um espírito que estava provocando esses fenômenos, e ele se divertia com
o susto, a perturbação que ele estava causando naqueles moradores. Quando questionado se haveria alguém na casa que fosse a causa dessas manifestações, São Luís respondeu: essas manifestações são sempre causadas pela presença da pessoa atacada. Então, existia alguém ali que o espírito queria atacar ou queria se divertir às custas dessa pessoa, então ele provocava essas manifestações. O São Luís explica que o espírito perturbador se apega ao habitante do lugar onde se acha e quer fazer maldades ou então fazê-lo mudar. Quantas pessoas não mudaram de residência por causa disso? É o espírito que queria fazer isso, por brincadeira ou por alguma questão. Bom, Kardec então quis perguntar ao espírito perturbador se havia alguém que servia de auxiliar para facilitar as brincadeiras de mau gosto. E ele respondeu o seguinte: encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e importante para me impedir, porque às vezes sou alegre e quero me divertir. Então, ele encontrou ali, naquele apartamento, uma pessoa, um instrumento que ele está falando, um médium, na nossa linguagem, né? E não encontrou nenhum espírito mais adiantado que pudesse impedi-lo, porque poderia ter um espírito protetor naquele lar que o impedisse de fazer isso. Mas ele diz: não encontrei nenhum espírito douto, sábio e importante para me impedir. Então ele fazia essas brincadeiras. E Kardec perguntou a ele quem te servia de instrumento. E ele falou que era uma criada, ou seja, aquela própria que recebia as pedras e acabava sendo ferida. Daí Kardec quis saber o seguinte: ela te servia inconscientemente? Ele falou: oh, sim, coitada, era mais apavorada. Ou seja, ela não tinha noção do que estava acontecendo, que ela própria estava servindo, doando seus fluidos, sem saber, para que esse espírito pudesse fazer tudo isso. E Kardec falou: agora dize-nos como os lançaste, como você conseguiu fazer isso, lançar aqueles objetos. Daí ele fala: isso é mais difícil de dizer. Eu fui ajudado pela natureza elétrica daquela moça. Então, em primeiro lugar, ele utilizou o fluido animal daquela moça, em primeiro lugar, junto à minha, que é menos material. Então, ele tinha noção que ele utilizou o fluido dela, animal, combinou com o fluido dele, que era menos material, apesar de ele ser um espírito ainda atrasado, mas o perispírito dele era mais refinado do que o perispírito de um encarnado. Então ele fez isso. Assim podemos ambos transportar aqueles diversos materiais. Então, juntos eles conseguiram provocar esse fenômeno. Kardec fala o seguinte: nessa comunicação, ele foi ajudado pelo Espírito São Luís, que queria nos instruir, porque ele era um espírito, coitado, inferior, que sozinho ele não ia nem saber se comunicar, ele não ia saber se explicar. Mas São Luís, para instruir aquelas pessoas que estavam ali estudando, utilizou então, ajudou nisso. Kardec fala: notamos isso por causa da natureza de algumas respostas que pareciam além da capacidade do espírito, tanto pelas ideias quanto pela forma da linguagem. Muitas vezes ele falava algo que não era da capacidade dele, como espírito, né? Então, e Kardec fala que essa influência também se fez presente na própria escrita,
que nas respostas que ele interferiu, a escrita é mais regular e corrente. E nas do espírito comunicante sozinho, ela é angulosa, irregular, muitas vezes pouco legível. Então aí a gente vai notar o rigor das observações de Kardec nessas experiências que provam a comunicabilidade dos espíritos. Bom, hoje nós estamos ficando por aqui, nosso tempo já se esgotou. Na próxima oportunidade continuaremos os nossos estudos a respeito desses fenômenos. Claudete Moura para o divulgar.net.